queridos irmãos, irmãs na fé, reverenda irmã Hilária, filha do amor divino, que nos contagia com o divino amor, ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, coroinhas, leitores, animadores do canto, pastoral do acolhimento, pastoral do dízimo, todos irmãos e irmãs segundo o coração de Jesus. Estamos celebrando hoje o dia do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. E o Espírito Santo na Bíblia, ele tem vários símbolos. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, o Espírito Santo é simbolizado pela água, o Espírito Santo é simbolizado pela pomba, o Espírito Santo é simbolizado pelo dedo de Deus, o Espírito Santo é simbolizado pelo vento, e tem outros símbolos. Mas o primeiro momento em que o Espírito Santo é representado na Bíblia é sobre o hálito de Deus. E do primeiro momento em que Deus fez o homem do barro, e quando nós falamos fez o homem do barro, é como se Deus tivesse um boneco de barro na mão. Deus soprou nas narinas, e aquele boneco de barro tornou-se um homem de carne e osso. Observamos no primeiro momento de manifestação do Espírito Santo, que não é um sopro qualquer, é no mínimo um sopro capaz de gerar vida, é no mínimo um sopro capaz de gerar vida. E por isso nada melhor do que quando encontrar alguém desanimado na caminhada dizer que o Espírito Santo te ajude. Nada melhor do que quando encontrar alguém fracassado na vida e dizer que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te renove, que o Espírito Santo te contagie, que o Espírito Santo te impulsione, porque o Espírito Santo é capaz de tudo, inclusive de gerar vida e vida nova. Um segundo momento que nós presenciamos esse Espírito é quando na arca de Noé era quem remava, era quem fazia com que a arca se locomovesse. E este Espírito é o Espírito Santo que conduz a barca de Pedro à igreja de Jesus. Todos nós, cristãos batizados, somos remados na barca que estamos, na igreja que pertencemos, por este mesmo Espírito. O Espírito prometido, o Espírito de Deus, é o Espírito que gera convicção. O homem, segundo o apóstolo Paulo, não é capaz de criticar nem de reconhecer Jesus se não for no Espírito Santo de Deus. Sendo assim, o Espírito Santo passou a ser uma promessa de Jesus no que diz respeito à plenificação do mistério pascal. Que é isso? O dia de hoje que estamos celebrando, o ápice da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas no que diz respeito ao mistério celebrativo, é o dia de Pentecostes, porque foi uma promessa do ressuscitado. Se ressuscitar e voltar a estar no meio de nós, Jesus prometeu: eu vou sair, saindo não vos deixarei órfão. Digo para vocês que vem um companheiro, um advogado, um defensor, o Espírito Santo. Então no Pentecostes se cumpre a promessa do ressuscitado no que diz respeito à ressurreição
e no que diz respeito à continuidade da missão de Jesus. Na nossa vida, quando nós estamos meio que deprimidos, a primeira coisa que nós perdemos é justamente o espírito cristão, o espírito animador. Aí quando a gente olha aqui e vê o rosto do ser humano, a gente é capaz de ver, de dizer, de julgar, porque quem tem o Espírito Santo tem o rosto transfigurado, e quem não tem o Espírito Santo tem o rosto deformado pela tristeza, pela angústia, pela decepção, pela frustração, pelo fracasso da vida. Mas quem tem o Espírito Santo tem o rosto transfigurado, capaz de contagiar no olhar e de comunicar o amor de Deus a cada irmão. Por quê? Porque é uma força extraordinária, é algo além do homem, é coisa de Deus, é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus agora chega ao nosso coração. Imagine a liturgia, a riqueza da liturgia que nós estamos vivendo. Uma primeira leitura, Atos dos Apóstolos, uma carta apostólica, uma carta de Paulo e o Evangelho de São João. Vejamos somente em 3 textos bíblicos a grandiosidade do Espírito Santo. Primeiro, a igreja está reunida, recebe o Espírito Santo. A igreja agora é chamada a anunciar segundo o Espírito Santo. E quando os erros acontecem na igreja, quem perdoa? O Espírito Santo. Sobrou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, de quem não perdoar não serão perdoados. Então o Espírito Santo ocupa agora o coração da igreja, o coração do fiel e a vida do apóstolo, a vida do missionário. Recebam o Espírito Santo, de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Em que parte estamos na liturgia de hoje? Se estamos preocupados, se estamos amedrontados, se estamos como que inseguros do mundo violento, principalmente desse contexto agora da Copa, se dá certo ou não, o prejuízo que vamos ter depois. O que é que a igreja tem feito? Ensinar o profeta, não decide nada. Mas de uma coisa nós temos certeza: o Espírito Santo de Deus, ele vem quando a igreja está fechada, ele vem quando a igreja está recuada, ele vem quando a igreja está amedrontada, e vem justamente para reverter a situação. Não sabemos como será, porque é próprio do Espírito Santo que só revela na inspiração, no tempo certo, que é o tempo de Deus. A igreja está vivendo um silêncio, uma falta de profetismo, uma falta de anúncio verdadeiro, e nós estamos no mundo como que na maré, que tocar a gente dança, sem saber o que acontece. Os apóstolos estavam assim, todos fechados numa casa com ele, mas depois que o Espírito Santo desceu, a coisa se renovou, e nós cantamos assim: renovai a face da terra. A terra não tem outra face, senão a face do homem, senão a face do batizado, senão a face do cristão. A face da terra é a face de cada um de nós, pois a face da terra é a face da humanidade. Renova a face da terra. Assim sendo, com este mesmo Espírito, nós recebemos a ordem do ressuscitado. Eu vou voltar para o Pai, vocês vão receber o Espírito Santo, mas não é para ficar fechado, é para ir por todo o mundo, pelos 4 cantos do mundo, anunciando a boa nova e gerando filhos para Deus. O que vamos fazer? Cumprir então o que o Senhor ordena, pois segundo o Espírito, Ele faz tudo em todos. Isso é rico, filho. Isso é muito rico, que o apóstolo disse. O Espírito Santo, sendo Deus, é Ele que faz tudo em todos, porque Deus tem essa capacidade, inclusive, de convencer o próprio homem. Eu sei que somos uma igreja desejosa de ser santo, mas tantos e quantos tropeços faz com que a igreja seja pecadora. Não tem problema?
O pecado trabalhado é uma grande graça. O pecado trabalhado de uma forma que é capaz até de contagiar o coração do próprio Deus. Pois diz a Bíblia: não há maior alegria no céu do que quando Deus escuta o pedido de perdão de um pecador arrependido. Mas quem suscita, quem provoca, quem reprova o homem em sua consciência é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Portanto, celebrando os 50 dias da ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, peçamos nesta Eucaristia que Ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, interiorize em nós os 7 dons, para que sejamos homens e mulheres capazes de viver segundo a ótica do Espírito Santo, a graça de Deus que diariamente se derrama em nossas vidas. Peçamos, meus irmãos, que o Pentecoste seja um reflorescer da igreja, que o Pentecoste seja um dia novo na vida do cristão batizado, na vida de todos e de cada um de nós. Pois quando a força de Pentecostes, quando a ação do Espírito Santo, quando o sopro de Deus indicar qual direção deve ser seguida e isso for obedecido, o reino de Deus será manifestado de uma forma mais visível, até mesmo em nossa casa. Que Deus, que faz tudo em todos, segundo a ótica do Espírito Santo, faça de nós homens e mulheres capazes de observar o princípio universal, fazer o bem e evitar o mal. Deus permita que assim seja. Amém.